Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RM. Esse vídeo aqui é mais como uma análise, de uma provável escalação de amanhã e a escalação que o Filipe Luís não pode, em hipótese alguma, voltar a cometer os erros que ele cometeu diante do Fluminense. As redes sociais, ela pode servir como algo bom e algo ruim. E a torcida do Flamengo, ela ultimamente ela tem feito o serviço totalmente errado. Ela deixa de apoiar quem chegou recentemente no clube e passa pano para os mesmos vagabundos que estão lá no Flamengo, acabando e destruindo com o Flamengo. Eu vou explicar aqui para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. A provável escalação do Flamengo é o Rossi, o Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Essa escalação aí, o Filipe Luís já vai cometer 3 erros de cara. 3 erros de cara. O primeiro erro, colocar o Wesley. Colocar o Wesley nessa partida de amanhã é suicídio. O segundo erro, ele vai manter a dupla que não resolve nada. Bruno Henrique e Gabriel no ataque. Vou falar uma coisa aqui que pouca gente tem coragem de falar. O Bruno Henrique, na Libertadores, foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Flamengo, onde ele perdeu gols que não podia perder, onde fez falta e a gente foi eliminado. O Gabriel Barbosa é o rei do impedimento. O Gabriel Barbosa é o rei do impedimento. É o cara que não entra em dividida. Aí muita gente vai dizer, mas desde 2019 ele é assim. Que se dane em 2019. Que se dane em 2019. A gente tem que falar do presente, do hoje. O passado já passou. O passado ele teve a história dele. Ele fez a história dele. Mas hoje ele é um inútil para o time do Flamengo. Não serve. O Gabriel Barbosa não serve para vestir a camisa do Flamengo mais. O Bruno Henrique vem sendo fominha e perdendo gols que não pode perder. E vou dizer mais. Muita gente fala do Dela Cruz. Vamos botar uma coisa aqui na balança. O Dela Cruz, ele não teve férias. Ele saiu do River Plate, veio para o Flamengo, não teve férias. Então, ele quando chegou aqui, ele estava em um nível. Mas agora no segundo semestre, já no final da temporada aqui, ele caiu de rendimento. Então, no meu ponto de vista, é mais um que não tem que entrar de titular nesse time. É mais um. Vai botar quem? Bota o Everton Araújo. Bota o Everton Araújo. Vai botar um cara que tá caindo de rendimento, errando passes de 2, 3 metros que ele não tem costume de errar. Vai botar o cara numa fogueira. Bota o Everton Araújo. Que o Tite, que com o ex-técnico Tite, pegou o moleque e botou naquele canto, naquele lugar que eu não vou falar aqui, quando ele vinha fazendo jogos bons. E o Filipe Luís, um cara que recentemente estava na base, onde ele já treinou o Everton Araújo e sabe do potencial do garoto. Coloca ele.
Pulgar e Everton Araújo. No segundo tempo, bota o De La Cruz. Mas num jogo de suma importância desse, já entrar com um cara que tá em queda de rendimento, tá sentindo o cansaço, vamos dizer assim, da temporada, porque não teve férias, tá esgotado, bota o Everton Araújo. Eu falei que era 3 erros na escalação, né? Na verdade, eu queria dizer que era 5. Só que um não tem como falar, porque é melhor que fique esse, né? Que é o goleirinho, o bracinho de jacaré. Aí muita gente vai falar, mas ele pegou um pênalti contra o Fluminense, que se dane que pegou pênalti. E no jogo, falhou em um dos gols. A bola passa por baixo do braço dele. Muita gente só fala do Alan, mas não viu o lance completo. Não viu o lance completo, que o erro começa do Gabriel Barbosa. Um pezinho de moça dele, o cara não consegue dominar uma bola, a bola bate nele e vai para o adversário. Aí ele tenta disputar, o jogador do Fluminense vem e ele tira o pé. Cara, o Gabriel Barbosa é um inútil, não serve. O Flamengo não precisa desse tipo de jogador que não disputa a bola, que não tem vontade de chegar ali dividindo com o adversário. Meu irmão, se é um atacante ali com sangue nos olhos, chegava rasgando o jogador do Fluminense com bola e tudo. O Gabriel Barbosa é um inútil, não serve para vestir a camisa do Flamengo mais. Não serve. Aí o jogador do Fluminense ganha, o Ayrton Lucas, a Avenida Ayrton Lucas, o Bagre, o René Turbo 2.0, horroroso. 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 Aí ele vai para a disputa, aí ele não consegue ganhar e desiste, fica parado. E os caras do Fluminense avançam e ele parado. Mas a culpa é do Alan, que não acompanhou. Mas a culpa é do Alan, porque já pegaram ele para Cristo. Já pegaram o cara. A torcida do Flamengo, ela é expert em destruir os atletas que vêm para o clube. E passa um pano para essa geração de 2019. Passa um pano para essa galera de 2019. Meu sonho é ver o Arrascaeta longe do Flamengo, ver o Gabriel Barbosa longe do Flamengo, ver o Bruno Henrique longe do Flamengo. Eu só não vou citar o Gerson, porque o cara tá jogando muita bola. O Gerson tá no auge dele novamente, jogando muita bola aqui no Flamengo. Mas se uma hora ele começar a trotar em campo, ou a fazer o que essa turminha aí vive fazendo, eu vou ser o primeiro também lá na frente pedir a saída dele. Mas hoje o Gerson é o melhor jogador do Flamengo. Indiscutível. Junto com o Léo Ortiz. Indiscutível. Um outro detalhe que eu vou falar. Além desse trio de paspalhão que não pode, em hipótese alguma, entrar em campo amanhã, porque é suicídio, é dar mais motivação para os gambas tentar ganhar o jogo. Um outro jogador que não pode, em hipótese alguma, ficar fora desse time, que hoje deveria entrar no jogo de amanhã no lugar do Bruno Henrique, por questão tática, é o Michael. O Felipe Luiz tinha que sacar o Bruno Henrique do time e colocar o Michael. Por quê? O Mateuzinho, diga-se de passagem, ele fica apavorado quando tem um jogador que é habilidoso, que vai para cima. O Mateuzinho não sabe marcar. E o Flamengo tem esse jogador que vai pro X1 ali. Bota o Michael. É jogo pro Michael amanhã. É jogo pro Michael amanhã.
E um outro detalhe aqui que eu vou falar. Um outro detalhe que eu vou falar aqui. O Carlinhos foi mais um jogador que a torcida destruiu. A gente sabe das limitações técnicas do Carlinhos. Ninguém é bobo, a gente sabe. Mas vamos botar na balança o ano do Carlinhos. O Carlinhos tem 11 gols no ano. O Gabriel tem 4 gols no ano. Ah, mas você está contando os gols que o Carlinhos tinha no Nova Iguaçu. Beleza. Só que o meio campo do Nova Iguaçu, ele é melhor que o meio campo do Flamengo? Os laterais do Nova Iguaçu é melhor que os laterais do Flamengo? Os pontas do Nova Iguaçu é melhor que os pontas do Flamengo? O goleiro do Nova Iguaçu é melhor que o goleiro do Flamengo? Porque lá, num time limitado, a bola chegava no Carlinhos e ele botava para a rede. Ele foi o vice-artilheiro ali do Carioca, fazendo gols contra Botafogo, Fluminense e Vasco. Gols importantes, tá? Gol de cabeça, gol em lançamento na frente dele e ele ganhando dos atacantes, disputando, ganhando no pé de ferro, brigando. A gente sabe da limitação do Carlinhos, mas dizer que o Carlinhos não tem vontade, que o Carlinhos não disputa bola, que o Carlinhos não bota o pé em dividida, é claro que ele bota. Sabe por quê? Porque é um cara que quer vencer, que chegou com vontade de vencer, apesar das suas, volto a repetir, apesar das limitações técnicas dele. Mas se é o Carlinhos, naquele lance contra o Fluminense, o Carlinhos chegava rasgando, rapaz. Que eu já vi jogos do Carlinhos esse ano com a camisa do Flamengo, onde ele ganha na força, por ele ser alto, né? Ele ganha ali e tal. O gol que ele fez contra o Vitória, que ele bota foi até o próprio Gabriel. Pronto, foi um dos poucos jogos que o Gabriel fez alguma coisa esse ano. Ele deu uma assistência, o Carlinhos avança, ganha na velocidade, chega na saída do goleiro e dá uma cavadinha. Onde o Gabriel tem dificuldades de fazer gols assim. Tem dificuldades. E o Carlinhos, que é limitado, consegue. Então, eu vou falar agora a minha escalação, que contraria totalmente essa escalação do senhor Felipe Luiz. E quando eu falei na live do Wagner, um abraço pro Wagner, canal Flamundi, se inscrevam lá, galera, no canal do Wagner. É um dos poucos aqui no YouTube, junto com o Nilson. Um abraço pro Nilson também. É um dos poucos aí que eu ainda consigo conversar sobre o Flamengo e que os caras me entendem o que eu quero passar. Porque a maioria são tudo passapanista. São tudo passapanista. Caçadores de likes. Eu não tô nem aí. Deixa like quem quiser. Se inscreve aqui quem quiser, tá? Porque eu não quero falar o que vocês querem ouvir. Eu vou falar a minha opinião, goste quem quiser, e segundo, de acordo com a realidade. Com a realidade. E quando a gente fala a realidade, dói em quem não quer ouvir. Então, por isso que eu fico muito à vontade aqui de me expressar da forma que eu quiser. Eu não tô nem aí, goste quem quiser. Esse é o meu jeito de pensar sobre futebol e debater sobre futebol. Agora, se alguém quiser mostrar com fatos e argumentos que eu tô errado, eu tô aqui. É só chamar para alguma bancada que eu vou. E aí a gente debate. E aí a gente vai pro debate. Argumentos eu tenho suficiente para provar que esses caras aí, essa turminha de 2019, vem mais sendo
prejudicial à instituição Clube de Regatas Flamengo do que beneficiando o Flamengo. 2023 é prova disso. 2023 é prova disso. Ou alguém vai questionar, ou alguma Gabizete vai questionar, ou alguma Bruno Henrique Zete vai questionar, ou alguma Rascaete vai questionar, ou alguma Ayrton Lucas Zete vai questionar, ou alguma Wesley Zete vai questionar, ou Rossi Zete, ou a puta que pariu. Então esses caras, essa turma de 2019, mais alguns cabeças de bagre superestimado, tem que sumir do Flamengo. Tem que sumir do Flamengo. Não dá mais. E o jogo de amanhã, a minha escalação. Infelizmente, quem não tem tu, vai tu mesmo. Rossi, na direita, 1000 vezes, trilhões de vezes, quadrilhões de vezes, Guilherme Varela. Guilherme Varela. Se quiser ter alguma proteção naquele setor direito. Na zaga, Léo Ortiz e Davi Luiz. Eu iria de Davi Luiz. O Léo Pereira é outro que caiu de rendimento totalmente. É contra o regulamento da vida. O Léo Pereira, o Ganso botou essa zaga do Flamengo no bolso, o Ganso com 35 anos nas costas. Humilhou esses caras tudo. Na esquerda, Alexandro, esse tem futebol, tá? Entrou com vontade, disputando, botando o pé ali, disputando, ganhando no pé de ferro com os caras. Esse entrou com sangue nos olhos contra o Fluminense. Então, Alexandro na esquerda e o jogo do Flamengo amanhã tem que ser pela esquerda. Tem que ser pela esquerda para ver se sai para ver se flui alguma coisa. É Alexandro na esquerda e o Michael, tá? E o Michael, que aí o Mateuzinho vai se apavorar totalmente. O Mateuzinho, apesar dele ter pouca idade, quando ele era do Flamengo, agora que se dane, não é mais do Flamengo, ele era o segundo lateral da história, pós-Leandro, com mais assistência. Mas essa torcidazinha aí ridícula queimou o cara. Queimou o cara. Tirou o cara pra M. Ele quer saber? Foda-se, vou pro Corinthians. Foi lá, tá lá no Corinthians. Jogando bem. Porém, ele continua tendo as dificuldades dele defensivamente. Mas ofensivamente a gente sabe da qualidade do Mateuzinho. Ele consegue criar alguma coisa, ser produtivo, dar assistência. Porém, defensivamente, bota Michael, que vai apavorar ele todinho. Vai apavorar ele todinho. Então, Alexandro, Pulgar e Everton Araújo. Meio campo, Gerson, Arrascaeta e no ataque, Michael e Carlinhos. Esse seria o meu time. Esse seria o meu time. Entendeu? Esse aí seria o meu time. E falo, tanto no papel quanto se for numa prática, enfrentasse esse time aí que vai amanhã a campo, o que eu falei é muito mais melhor que esse time que o Felipe Luiz vai botar a campo. Por tudo que eu já falei aqui. Bruno Henrique, um fominha, perdendo um caminhão de gols. O Gabriel só vive impedimento, não consegue dominar uma bola, não disputa a bola. É vagabundo. O Dela Cruz é exceção. O Dela Cruz é exceção, tá? Pelo aquilo que eu expliquei, tá? Eu não arriscaria colocar o Dela Cruz para jogar de titular num jogo desse, estando sem, tipo, perdeu aquela fase que ele vinha, deu uma decaída totalmente, e a gente precisa no momento de amanhã, a gente precisa de jogador que não pode errar. Tudo que o Flamengo não pode fazer amanhã é colocar esses jogadores displicentes. Gabriel é um, Bruno Henrique é outro, o Wesley é outro.
Esse frangueiro é outro, mas é o que tem. Tá? É o que tem no momento. Então, infelizmente, o Flamengo amanhã não pode entrar com uma postura apática, não pode criar 1001 oportunidades e perder um monte de gol. Aí eu vi um comentário de uma pessoa falando assim, o Flamengo perdeu pro Fluminense porque não chuta. Não é questão de não chuta. Foram 19 finalizações. Vocês estão ficando doidos? Vocês estão ficando malucos da cuca? Eu tenho os números aqui. Ó, finalizações do Flamengo, 19 chutes. Na direção do gol foram 5. Os caras perderam. O Fluminense deu menos chutes, porém foi mais eficiente. Foram 12 chutes do Fluminense e 3 na direção do gol. Fez 2 gols. Não é que o Flamengo não chuta, é os caras que são ruins de pontaria. E o Bruno Henrique é o que mais perde gols. O Gerson também perde gols. Teve jogos aí que o Gerson, pelo amor de Deus. Porém, o Gerson, comparado ao Bruno Henrique, o Gerson vive uma fase esplendorosa. Faltas foram 15 para cada lado. Posse de bola o Flamengo teve mais. Troca de passes o Flamengo teve mais. Precisão de passes o Flamengo foi 84. Cara, o Flamengo perdeu o jogo por incompetência desses caras. Fabrício Bruno, um cara arrogante, se acha, zagueiro que se acha. Escalou o Fabrício Bruno, mas na base da carteirada. Fabrício Bruno, zagueiro de seleção. Não jogou na seleção. Ficou no banco. Por isso que a seleção é essa porcaria aí. Porque primeiro tem um técnico horroroso. E segundo, as convocações, só jogador horroroso. Ayrton Lucas, não é... Nem aqui nem na China Ayrton Lucas é jogador para a seleção. Não é nem para o Flamengo, que dirá para uma seleção. Ayrton Lucas é um preguiçoso. Uma fraude de jogador. Ayrton Lucas, esse Fabrício Bruno, esse Wesley. Não dá. Podem falar o que for. Podem falar o que quiserem. Mas com esses caras, com Wesley, com Fabrício Bruno, se entrar em campo amanhã, Jesus do céu, eu nem perco meu tempo assistindo esse jogo. Se eu ligar a TV e ver a escalação que o Felipe Luiz se inventou de botar Fabrício Bruno novamente na zaga para puxar o Ortiz para volante, ou sei lá o que é que esse cara vai inventar, vai se queimar. Não tem essa de dizer, o que o Felipe Luiz fazer, nós não pode criticar. Não critico você, porque eu critico. Se dane. O cara tá no Flamengo, tem que fazer o que é certo. Não é o errado de a gente passar pano ou fazer vista grossa, não. Felipe Luiz, ele não tá pronto para ser técnico. Porém, entre ter um Tite e um Felipe Luiz, a gente sempre falou que era melhor o Felipe Luiz. Porém, para fazer as mesmas merda que o Tite fazia aqui, com exceção de que ele tinha escanteado esse tal do Gabriel, é melhor deixar sem técnico. Se for para fazer as mesmas merdas que o Tite fazia, ou até pior. E essa torcida de Nutella, porque essa torcida que vai no Maracanã é torcida de Nutella. De selfie, de TikTok. Fazer videozinho para TikTok, dancinha para TikTok, para Kawaii.
são expert em perseguir os jogadores errados. São expert de perseguir os jogadores errados. A verdade é essa. Ache ruim quem quiser. Eu sou Alan Ferreira e esse aqui foi o vídeo de análise, opinião e um desabafo. Valeu!